Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Eu não sei se eu começo com as dúvidas ou se você começa a contar a história e aí a gente vai cutucando Ué, não sei. essa Ou história você aí. pode levantar todas as dúvidas e eu vou contando a história e respondendo. Porque assim, o que a gente tem de Maria antes dela ser mãe de Jesus? Quem era Maria antes? Uma adolescente. Só uma adolescente. Uma adolescente normal de Nazaré. Não tinha Uma nada especial. viela. Na realidade, era uma adolescente casta, uma adolescente pura. A gente entendia que ela, para ser escolhida, ela devia ter um coração muito simples, muito bom, muito genuíno, entendeu? Não visava coisas grandes, as elucubrações, né? Que era uma menina simples, dada à família e tudo mais. Mas era uma adolescente, como qualquer mulher que era dada a casamento naquela época. Devia ter, em média, 16 anos. E aí Maria, ela do nada aparece grávida. E a Bíblia diz que ela estava desposada. O que é isso? Ela estava prometida em casamento, que era muito comum, que era tipo um noivado. Você é prometida a alguém, e aquela pessoa como José, que era bem mais velho, talvez José já devia ter 40, pensa 42 mil anos, tá? Sim, O cara era idoso, velhinho. né? É. Quando eu cresci, as vovós tinham 30. Então, assim... Então, assim, era muito mais velho, já estava no final da vida. E Maria, ela recebe a visão de aparição de um anjo Gabriel, que significa mensageiro. Gabriel, mensagem de Deus. Então não é um nome pessoal. Pode ser simplesmente a função, né? Ah, tá. Tá? Então você será Rafael. Na realidade você será curado por Deus, porque é hebraico para cura de Deus. Então, eis que está o mensageiro de Deus. Aí traduziu Gabriel. Ok? E aí ela aparece para ele. Maria tem... A Igreja Católica faz toda aquela estátua, daquele momento orgástico de Maria. A gente não acha que teve nada disso. Na prática, simplesmente a concepção aconteceu naturalmente, sem nenhum devaneio, sem nada. E aí, Maria engravida. Calma aí. Vai lá, Peraí, vai lá. Calma aí, acontece na prática, você não vai pular Vai esse lá. trecho que a gente precisa saber sobre isso, né? A gente falou sobre os Nephilims aqui, que eram os anjos aí que copulavam com os seres humanos, e tem também o fato de ser, de repente, esse mensageiro ser um humano, de repente. Ele tinha uma coisa realmente celestial, ou ele pode ter sido uma pessoa enviada para, de repente, apenas... Fazer a obra. Exatamente, exatamente. Fazer sacrifício. Exatamente. Na realidade, a gente entende que não era humano porque essa pessoa não aparece depois. A gente está falando de Nazaré. Todo mundo se conhecia. Então, se fosse alguém ou um viajante... Primeiro que quando um viajante chegava naquela época, naquela sociedade, a cidade se mobilizava para ajudar, para dar hospedaria. Então, assim, não tinha como ser alguém que viesse e sumisse, porque ela seria vista. E se ele fizesse isso em passo de mágica, ele não seria tão humano, né? A gente entende que, como Deus, a molécula divina, a molécula Deus, ele é o criador, fazer um sêmen indifere. Então ele simplesmente faz a mágica da concepção. Sementinha. Ali, a sementinha. Porque Jesus, ele não vem do escroto, do saco escrotal. A substância dele, que a Bíblia chama de encarnação e não reencarnação, é ele esvaziar da sua glória e se transformar num ser de carne. E aí, nesse momento, há a concepção ali. Ele vai morar na barriga da mãe. Como que isso acontece, a gente não sabe explicar. Certo. Tá? Aí entra na mitologia, entra no simbolismo. O que a gente não acha é que era alguém que fez essa concepção. Porque há todos os indícios que até ao momento do parir, de dar à luz, Maria continuava virgem. Porque para você casar, tinha que verificar. Sim. Então, se depois ela casa, mesmo estando grávida, foram verificar e ela continuava virgem.
Aí você pode dizer, mas ela tinha um ímã incomplacente, né? Que acontece com mulheres que têm relação e não perdem a virgindade. Não sei. Mas depois ela perdeu. Então... Tem uma, não sei se é lenda isso, mas enfim, em algumas pesquisas que eu fiz, veio essa história de que, inclusive na época da Segunda Guerra, para tentar justificar que Jesus não era judeu, os nazistas colocaram uma história ali que Maria talvez estivesse relacionado com algum soldado na época, e aí essa história toda foi uma invenção para poder justificar isso. Existe essa teoria ou não? Nunca ouvi falar. Entendeu? Nunca ouvi falar. Mas aí que eu falo, se tivesse qualquer outra coisa, como por exemplo, existem as teorias de Maria Madalena. Para todas elas se tem a síntese e a antítese, né? A tese e a antítese, né? Sobre todos os lados. No caso de Maria, falta o elemento homem. Então você não tem nem os céticos, as pessoas que não criam, ou as pessoas que eram contrárias a essa doutrina, falando nada sobre uma possível pessoa, que é a ausência de fatos. Porque assim, pensa comigo, o que faz uma história ser verdadeira? As pessoas que vivenciaram essa história. É assim sempre. O que diz que os sumérios existiram? As pessoas que viveram e escreveram sobre isso naquela época. O que diz que Alexandre o Grande não era uma fantasia da cabeça de alguém? As pessoas que estavam lá, que foram dominadas pelo Império Grego e que escreveram sobre isso. A mesma coisa. O que faz a gente acreditar que Jesus existiu e que não era uma fantasia da cabeça de alguém? As pessoas que viveram naquele momento e escreveram sobre isso. E em todos esses passos existem relatos não bíblicos sobre o que aconteceu. Você tem historiadores gregos, você tem historiadores romanos falando sobre o assunto, exceto na concepção de Maria. Então, se houvesse algum tipo de dúvida, mas era uma cidade pequena, mas José pegou ela logo em seguida e não sei o quê. Mas o resto acontece em cidade pequena, com entrelinhas muito grandes, e mesmo assim há o contraditório. Por que nesse caso não? Então, como ninguém nunca colocou isso em xeque, 2000 anos depois, para mim não faz sentido colocar. Mas como que o divino vai se materializar e engravidar uma mulher? Partindo do pressuposto que a concepção de Maria acontece no âmbito da fé, e não da matéria, da prática, da ciência. A gente está tratando Jesus aqui, e Maria no âmbito da fé. Se a gente for tratar no âmbito da prática, aí não tem. A história ela fica carente de base, neste sentido da concepção.